Dois homens suspeitos de possuir e compartilhar imagens e vídeos de pornografia infantil foram presos na manhã de hoje pela Polícia Federal. A Operação Salvaguarda encontrou armazenados em mídias digitais vários arquivos de material pornográfico. Agora, pasmem, esse material envolvendo crianças de 3 anos. Acompanhe. Anualmente, a Polícia Federal faz sempre uma grande operação de combate à pornografia infantil e ao abuso sexual no dia escolhido pela Convenção Internacional. Mas, obviamente, a gente não pode apenas aguardar uma data específica. Então, são feitas diversas operações. Neste caso, é só na Paraíba. A operação ela durou 8 meses, entre o primeiro foco de verificação do compartilhamento das informações. A investigação ela se deu mediante esse monitoramento da rede mundial de computadores até essa deflagração. Grande parte do material são fotos e uma parte menor são vídeos. A faixa etária, em regra, e a gente ainda tem que fazer a análise mais aprofundada, mas isso eu vou passar dos crimes em geral. A faixa etária, em regra, não se sintam tão enojados como eu me sinto. A partir de 3 anos de idade, a gente tem exploração sexual. De bebês, de fato, bebês são explorados sexualmente, não só com fotos, como também com abuso sexual diretamente. Gira em torno ali até 12, 13 anos de idade. Eu não tenho como lhe dizer se as imagens são de pessoas paraibanas, são de pessoas baianas, não tenho como lhe dizer isso. São apenas imagens de pornografia infantil. Pode ser, em muitos casos, que inclusive não são pessoas brasileiras. Neste caso da investigação da Paraíba, não. A gente não tem o conhecimento de quem são necessariamente as vítimas. Em outras investigações da Polícia Federal, vítimas já foram identificadas, inclusive de casos de abusadores na própria residência que foram resgatados. Não é esse o caso de hoje. Os mandados de busca, neste caso, foram feitos com base nessas imagens que a gente já verificou. Mais de 500 fotos. A partir do momento que a gente coleta os computadores e os celulares, a gente tem como fazer uma perícia mais aprofundada e verificar se desde antes disso, e certamente é. Seria uma grande coincidência do destino, só agora que o indivíduo começou e por acaso a Polícia Federal pegou. Não. A Polícia Federal ela trabalha com os casos mais focados. O que eu quero dizer com isso? São casos de grande quantidade de imagens que são compartilhadas. Então, certamente não foi agora. Eu não tenho informação para te dar se essas pessoas têm histórico ou não de passagem pela polícia, de violência doméstica, algo nesse sentido. Mas o que as investigações demonstram é justamente que as pessoas não têm nenhuma passagem pela polícia. São raros as apreensões e as prisões que a gente já fez de pedófilos. São pessoas que, se você conhecer como seu vizinho, as pessoas julgam como a pessoa absolutamente normal, de hábitos normais na sociedade. Entretanto, com esse distúrbio. Em regra, eles não negam. Absolutamente não negam. São pouquíssimos que negam. O indivíduo que tem esse transtorno, que no caso seria o CID da pedofilia, o que a gente percebe com as prisões é que eles mesmos têm vergonha desse impulso que eles têm. Então, por isso, eles são pessoas normalmente mais retraídas, mas, em termos de negativa, são raros os casos. Até porque está no próprio equipamento pessoal dele. Então, assim, é bastante complicado a negativa. Eles circulam no mesmo grupo. Agora, mesma rede. Mas isso não significa diferente do seu, do meu grupo do WhatsApp. Em regra, a gente conhece as pessoas. Às vezes até a gente participa de uns grupos que a gente não conhece muito bem as pessoas. Mas não. Nestes casos, em regra, de troca de pornografia infantil, as pessoas não mantêm nenhum relacionamento pessoal, familiar, um com o outro. É até mais seguro para as pessoas não se conhecerem. Nenhuma identificação, absolutamente nenhuma. Já existe, inclusive, mais investigações que estão em andamento justamente com esses indícios. Eu asseguro para vocês que até o segundo semestre não, até o final desse primeiro semestre, a gente já vai ter outros casos de cumprimento de mandado. Aqui no estado. Estão sendo presos pelo crime de posse, que é um crime mais simples da pornografia. A investigação, ela trata o crime de posse e um crime mais grave, que é o crime de transmissão. Neste caso, vai ser feito
o flagrante, eles vão para a penitenciária, mas podem responder o processo ainda em liberdade. Eles vão responder pelos dois, posse e transmissão. O flagrante de hoje, apenas posse. Pode vir a pergunta, teve flagrante já da Polícia Federal, posse e transmissão? Teve. Já teve casos que a gente entrou 6 horas da manhã na casa do indivíduo e ele estava na internet, ou transmitindo, ou fazendo o upload de material. Foi preso em flagrante pelos 2 crimes, mas são raras as situações que a gente consegue pegar em flagrante a pessoa transmitindo. A partir do momento que for feita a perícia mais aprofundada desses materiais coletados, a gente vai verificar se algum deles aparece de fato na foto com crianças. Em aparecendo, a penalidade, obviamente, se aumenta e muito. Mas isso ainda, a investigação tem algum indício nesse sentido? Não. O indício é só de recepção, transmissão e posse. Polícia Federal, aqui não tem carceragem. Então aqui fez o flagrante, acabou os procedimentos burocráticos do flagrante, vai para a penitenciária. Eu observando aqui mais um caso, infelizmente, de pedofilia registrado em nosso estado. Primeiro eu vou ler a nota, depois eu faço um comentário sobre essa situação, porque a nossa produção entrou em contato com o Fórum Criminal de João Pessoa e foi informada que houve audiência de custódia dos presos pela Polícia Federal na tarde de hoje. Os suspeitos devem ser apresentados à Justiça na sexta-feira. Tem um livro, Mentes Perigosas, se o psicopata mora ao lado, que traça exatamente o perfil de psicopatas. De psicopatas que são pedófilos, de pessoas que você menos desconfia, pessoas silenciosas, calmas, que podem estar ao seu lado, dentro da sua casa, se aproveitando de todo tipo de situação para se satisfazer, ter prazer com crianças. Crianças de 3 anos de idade. Qual o comportamento de uma pessoa, de um ser humano, que tem um prazer com uma criança de 3 anos de idade? E aí, se tem o compartilhamento dessas imagens, se tem alguém compartilhando a imagem de crianças, é porque tem alguém que quer receber. Quem é que recebe essas imagens? Se tem a demanda, é porque tem alguém que consome. É preciso que o trabalho da Polícia Federal vá mais além e busque essas pessoas. É preciso buscar quem compartilha, que é crime, e quem produz essas imagens. Quem faz a imagem de uma criança de 3 anos, nua, sem roupa, em uma situação, é porque tem acesso diretamente à criança. Muitas vezes, e eu não estou exagerando, tem familiares envolvidos em muitas situações. Quantos e quantos casos nós não já noticiamos? Envolvimento de pai, de irmão, de gente que colabora para esse tipo de coisa. É o fim dos tempos, infelizmente.